Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos dar prosseguimento àquela série que é os fundamentos da fé cristã. O foco é na identidade espiritual. Essa é a terceira mensagem. A primeira falou sobre quem Deus é, a segunda mostrou que nós somos salvos pela graça. Agora é a terceira mensagem que responde: quem eu me tornei agora que estou em Cristo? Muitos já entenderam que foram salvos, mas ainda vivem, às vezes, inseguros, presos ao passado, sem clareza de quem são. Mas é preciso entender que Deus não só mudou seu destino, ele mudou sua identidade. Então, assim, eu não sou definido pelo meu passado, pelos meus sentimentos ou erros. Eu sou definido por quem Deus disse que eu sou em Cristo. E a gente vê aí muitas pessoas buscando, né, afirmação, buscando sua identidade através de coisas passageiras, como carreira, relacionamento, posses. Mas, desculpem, mas isso não nos conduz a descobrir a nossa identidade. Nós a descobriremos em Cristo Jesus. De novo, vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saber quem você é em Cristo Jesus. Vou pedir para você assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto. Assim você receberá a notificação de cada novo vídeo no canal. Vou pedir para você compartilhar a página do Facebook, o vídeo e comentar. Quem sabe nesse exato momento tem alguém que precisaria e que gostaria de ouvir essa mensagem. Bom, vou começar também nessa sequência com uma parábola. É a parábola do O Selo do Oleiro. Havia um oleiro conhecido em toda a região por suas peças únicas. Cada vaso que ele fazia carregava um selo no fundo, sua marca pessoal. Todo mundo sabia que era daquele famoso oleiro. Um dia ele moldou um vaso muito especial. Com mais cuidado que os outros, ficou mais lindo, mais maravilhoso, mais bem feito. Quando ele terminou, olhou para o vaso e falou: "Ah, este vaso será para a honra." E colocou nele o seu selo. Mas aí, antes que o vaso fosse levado ao palácio, porque era uma encomenda do rei, ele caiu da carroça durante o transporte e foi parar no mercado entre os objetos comuns. Ali ficou por muito tempo, coberto de poeira, misturado com as peças simples. Começou a acreditar que era apenas mais um. As pessoas passavam por ele e diziam: "Ah, é só um vaso comum, nada de especial." E com o tempo, o próprio vaso aceitou aquilo. Certo dia, o oleiro passou pelo mercado. Ao olhar para aquele monte de objetos, seus olhos pararam fixamente e imediatamente naquele vaso. Ele se aproximou, limpou a poeira e o virou. Ali estava o seu selo, a sua marca no fundo do vaso. Então ele falou: "Como você foi parar aqui?" E o vaso, como se pudesse responder, carregava em sua condição a resposta. Ele havia esquecido quem é que o fez. Esqueceu que ele era para a honra. O oleiro então o pegou com cuidado e disse: "Não importa onde você esteve, o que define você é a marca que eu coloquei em você." E o levou de volta ao lugar para o qual havia sido preparado desde o início. O que essa parábola nos mostra, nos fala?
que muitos de nós cristãos, ou outros que ainda não conhecem a Jesus, estão vivendo lá no mercado, comparando-se, sentindo-se comuns, sem valor. Mas não é isto que vocês são, que eles são. Revela apenas onde eles estão e o que eles ouviram, mas eles, na verdade, esse vaso e muitos de nós, têm o valor extraordinário, o valor que Deus criou. Deus te criou e Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o seu valor não vem do ambiente onde você está, de quem, né, assim, das circunstâncias da sua vida. E também tem gente que foi feito para honra, mas está vivendo como comum porque esqueceu a marca que carrega. E quando a gente vai para o Senhor, a marca é de Deus. Então, o lugar que você caiu não redefine quem Deus fez você ser. Você foi criado, né, para boas coisas, criado com propósito. Então, assim, quando a gente crê em Jesus, nós somos transformados. Nós recebemos uma nova natureza e nos tornamos novas criaturas. Vamos começar já a ver os versículos. Olha só, em 2 Coríntios 5,17 está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, em outras versões dizem, já passaram, eis que se fizeram novas. Olha, esta é uma posição que Deus te colocou. Assim como o selo daquele oleiro no vaso, independente de onde ele estava, ele era selado e marcado. Nós somos selados para ser filhos de Deus. Então, assim, é a nossa identidade, a nossa posição que muda. Vamos continuar vendo. Olha, o Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Então, a sua identidade não é do seu passado, da circunstância, das pessoas que te envolviam. Vem de Cristo, a sua identidade vem de Cristo. Cristo vive em você, sua identidade vem dele. Então, o que eu quero trazer aqui? Quem você é? Se você fez comigo a semana passada aquela declaração, aquela confissão, você já está em outra posição. Você foi transferido do reino. Olha só Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não pertence mais às trevas, você não está mais separado de Deus. Seu lugar agora é no reino de Deus. Não faz mais sentido viver com escravo, você já foi liberto. Você já foi reposicionado. Então, também olha só o que está em Efésios 1, de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo,
segundo o beneplácito da sua vontade. Então você, ao escolher seguir a Jesus, abrir essa porta, entrar por esse caminho, você já é abençoado, escolhido, filho. Então, a identidade vem antes do comportamento. Mas não quer dizer que a gente vai ficar parado do jeito que tá. Então, assim, eu costumo dizer, aquele versículo que a gente leu lá, que fala que é nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Não é automático. Então, se eu era chata, eu continuo chata. Se eu era alto, qualquer condição que eu tinha antes de aceitar Jesus, eu vou continuar. O que acontece é que a partir de agora você vai trilhar um processo, um caminho. Agora sua caminhada vai começar. Olha só o que está escrito em Efésios 4, verso 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscências é desejo forte, ardente. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, é o seguinte, você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está em outra posição, mas aí não quer dizer que você não precisa fazer nada. Só que, como a gente viu na semana passada, não é o fazer que te leva à condição, é a graça, é a fé que é a expressão, né, de retorno para o Pai, né? A forma que você fala para ele, eu creio, recebo a salvação, recebo a graça, e agora eu vou firmar minha identidade, eu não vou ficar como aquele vaso lá que achava que não prestava, que não tinha nada a ver. Não, Jesus morreu por você. Ainda que você fosse a última pessoa na face da terra, você tem uma importância tremenda, porque ele entregou a vida dele por você. Então, há um chamado sim para você abandonar seu velho procedimento, se revestir da nova natureza criada em Cristo. Então, é algo assim, é um mistério, não dá para a gente somente explicar com a nossa mente, porque como assim? Eu fui transportado para o reino do amor de Deus, é algo sobrenatural. Você crê em Jesus e isso acontece. Então, a gente sabe porque sabe. Seguindo aquilo que nós lemos na semana passada, né? Romanos 10, 8 e 9. Se com teu coração creres que Jesus morreu e ressuscitou, e com sua boca confessa, será salvo. Então, você foi transportado de um reino para o outro. Não tem uma explicação lógica. O que tem é o quê? É você se entregar, é você decidir sair desse reino e ir para o outro. E ali você vai estar junto com a força de Deus, com a força do Espírito Santo. Você vai fazer essa nova caminhada. Você vai conseguir reprogramar sua mente, né? Então, assim, é uma mudança que vai transformar minha mente, meu coração, minha vontade, porque a gente sabe, né? Nós somos um ser espiritual, possuímos uma alma, habitamos um corpo. Isso tudo junto, misturado. A gente só faz a separação para efeito de didática. Então, assim, é uma nova caminhada, mas você já passou de uma posição para outra. Você não é mais quem você era. O passado não define você. Seus erros não definem você. Você é nova criação. E se você fala, eu sou assim mesmo, com aquele complexo de Gabriela, eu sou mesmo assim, né, vai continuar assim. Não, você é uma nova criação.
Você não é uma versão melhorada, não é reforma, é nova natureza. Deus tira o coração de pedra e põe o coração de carne. Então, e o que ele pede é que você não ignore essa verdade, né? E que aí, então, a gente passou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso quer dizer que nós somos filhos e filhas de Deus. Através da fé em Jesus Cristo, nós somos adotados na família de Deus e nos tornamos seus filhos e filhas. João 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que crerem no seu nome. É um milagre, é algo sobrenatural, né? Romanos 8, de 14 a 17, vai detalhar um pouquinho mais. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por quê? Porque não basta você ficar lá naquele versículo que fala, é nova criatura, tá bom, cruza os braços e tudo vai acontecer automaticamente. Não é assim. Então você vai se entregar ao Espírito Santo de Deus, vai ser guiado por ele. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o seu espírito que nós somos filhos de Deus. É tipo assim, a gente sabe porque sabe porque sabe. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, aí começa, né, essa nova caminhada e nós vamos iniciar uma relação íntima e amorosa com Deus, guiada pelo Espírito Santo. Também Gálatas 4, 6 a 7, e porque vocês sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então é outro versículo que comprova aquilo que a gente acabou de ler. Abba é paizinho. Assim já não é servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por intermédio de Deus. Então, ele é nosso pai, nos torna herdeiro das suas bênçãos. Então, você é filho, não é escravo. Você recebeu o espírito de adoção. Você pode chamar Deus de pai, né? Então, isso te mudou de lado. E o quê? Nós somos justificados. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, porque não há distinção. A justiça de Deus é oferecida a todos. Então, se você teve fé, se você declarou que você quer entrar, você fez a confissão de fé, creu no coração que Jesus é o Senhor, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, você passou, trocou de posição, né? Em 2 Coríntios 5, 21 também está escrito, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, não é por merecimento. Nós vimos na semana passada, né? A salvação é por graça. Então, você troca, né? Você sai de uma posição e vai para outra por graça. Agora, o seu caminho, aí sim depende da sua vontade. Aí você vai ver que você vai renovar a sua mente, que você vai ouvir o que o Espírito Santo vai dizer, você vai seguir o caminho para tá de bem com ele, né? E esse ato de Jesus, ele fez o quê? Ele nos reconciliou com ele. Lembra que a gente viu lá atrás a separação entre Deus e o homem por causa do pecado. Um pecado, né, que a gente viu foi praticado por nós mesmos, quando a gente falou, não quero saber de Deus. Então, precisa de uma decisão sua, pessoal. Ninguém pode fazer um pelo outro. E Deus não força isso. Então, a gente é reconciliado. A nossa relação com Deus é restaurada. Nós deixamos de ser inimigos de Deus para nos tornarmos seus amigos, né? É coisa mais linda Deus se referir a Abraão como amigo de Deus e outros também, né?
Olha só, Romanos 5, 10 e 11 fala assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Esse versículo é particularmente para aquelas pessoas que aceitam Jesus e depois ficam, ai, será que sim, será que não? Puxa, se ele nos amou primeiro, enquanto a gente era pecador, quanto mais agora nós não seremos, né? Se a gente já foi reconciliado, a gente continua reconciliado. Então lança fora toda a dúvida, né? Então ele nos reconciliou, né? Então, ele permitiu que nós nos achegássemos, mas ele não vai obrigar nenhum de nós a fazer essa escolha. Então, você é livre. Em João 8,36 fala: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do pecado, livre da culpa, livre da condenação. Então, você passou de um reino para o outro, né? Então, assim, eu já vou caminhar para os versículos chaves. Eu tentei colocar numa sequência do que é que nós somos em Cristo Jesus. João 1,12 declara: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em Colossenses vai mostrar que 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Eu gosto de usar uma imagem, que é a imagem, não sei se vocês vão lembrar, da energia potencial e da energia cinética. A energia potencial tem a ver com a altura. Então, se um corpo está nessa altura aqui, ele tem uma energia, mas essa energia só se transforma se houver movimento. Então, se eu soltar o objeto que está aqui, vai se transformar em energia cinética. Então, é mais ou menos assim: você foi transportado para o reino. Agora, você vai ter que se mover nesse reino. Então, aí que vem o Efésios 4, 22 a 24, que fala no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quer dizer, eu já estou aqui. Deus já me pôs na posição no reino dele. Mas eu vou me despojar do velho homem. Eu vou buscar conhecer a Deus. Eu vou buscar ter um relacionamento íntimo com ele. Eu vou buscar realizar a vontade dele. E aonde está explícita a vontade dele? Na Bíblia, né? Então, nós devemos nos despojar do velho homem através da renovação da nossa mente e renovar o nosso espírito através do próprio entendimento, da própria mente, e nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, conhecer quem somos em Cristo é fundamental para vivermos uma vida plena e significativa. Não quer dizer que é uma vida sem problema, porque está escrito: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nossa nova identidade, somos novas criaturas, filhos e filhas de Deus, somos justificados, reconciliados, somos chamados para um propósito. Então, depende de você. Jesus já fez a obra dele, está lá esperando você acolhê-lo, porque ele está de braços abertos, ele atrai. Então, assim, é uma decisão pessoal, né? Você, então, buscar esse relacionamento.
dar o primeiro passo, que é crer nele, confessar com a boca e buscar conhecê-lo. E na semana passada não, na outra mensagem, eu fiz lembrança, né, que já desde o Éden o Senhor já projetava relacionar-se conosco, né? Ele chamava Adão. Depois Adão teve Caim, ele chamava Caim e perguntou: Caim, cadê seu irmão? Então tem muito a ver com a convivência, a coletividade, a comunidade. Então, como eu disse, muitas coisas a gente só vai aprender através do outro, né? Então, eu já vou pedir para você repetir após mim. Você não luta para ter identidade. Você luta a partir dela, porque quando você aceita Jesus, você já saiu do reino das trevas para o reino do Filho do amor dele. Você não está se transformando em filho. Ele já te fez filho. Todo aquele que creu em Jesus como Senhor e Salvador. O passado vai deixar consequências, mas não vai me definir. Claro, tudo que você faz não é apagado. É apagado, assim, o pecado, a condição de você estar separado de Deus. Mas, se eu, por exemplo, matei alguém, tivesse matado, eu ia ser condenado e ia ficar preso. O ser nova criatura não ia me tirar da pena que a sociedade impõe, porque Deus nos colocou para viver em sociedade. Então, ele importa com isso. Inclusive, toda a Bíblia ela tem regras de todo tipo de relacionamento, né? Eu acho muito lindo isso, porque você vai ter a convivência em comunidade, você vai ver o relacionamento com as plantas, com a agricultura, todas as áreas que envolvem o relacionamento humano. A Bíblia tem, ela tem uma palavra, né? Então, aquilo que você fez, as consequências vão ficar. Assim, as consequências terrenas, tipo essa, né? Se eu matei, se eu roubei, se eu me indispus com muita gente, eu vou ter que ir lá pedir perdão, eu vou ter que reconciliar com as pessoas. Então, nada é automático. Mas o que eu quero deixar firme aqui? A identidade permanece. Deus te fez para ser filho dele. Então, você pode, né, tá com sentimentos mexidos, um dia tá assim, outro dia tá assado, mas a identidade, quem ele te fez para ser filho, não muda. Você não é o seu passado, ainda que tenha consequências. Você não é os seus erros. Mas você é quem diz Deus que você é. E você é filho, é livre, não é mais escravo, passou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E eu vou pedir para você, durante a semana, quando você lembrar e ficar assim, com culpa, com algum sentimento ruim, você vai declarar: eu pertenço a Deus. Eu sou filho. Eu sou nova criação. E se você ainda está inseguro, sente indigno, não consegue se ver como Deus te vê, hoje é dia de alinhar a sua identidade. Então, eu queria fazer uma oração. Se você quiser, me acompanhe. Senhor, meu Deus, eu apresento essa pessoa que se achegou, está ouvindo essa mensagem agora e ela quer se conectar com o Senhor e sair do reino das trevas, entrar no reino do Filho do teu amor, que é Jesus Cristo, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa, que ela possa trilhar, abrir essa porta, abrir esse caminho, para que novamente ela se sinta, ela seja reconciliada, porque o Senhor já preparou isso, e que ela se sinta reconciliada, saiba quem ela é, que a identidade dela se firme. No nome santo de Jesus, amém. E eu vou abençoar cada um de vocês para que tenham uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel, e lembrar que você foi criado para boas obras.
Muito obrigada a você que chegou até aqui. Beijo no coração e até a próxima semana. Você é filho de Deus. Deus preparou tudo para se reconciliar contigo. Ele te justificou. Então, no nome santo de Jesus, receba a bênção do Senhor. Amém. Beijo no coração.